Meninas, vamos iniciar. Boa noite para todas. Quais as perguntas, quais as dúvidas, o que a gente pode auxiliar vocês? Perguntem, por favor. Pode perguntar. Eli, eu quero te perguntar. Pergunte, ultimamente, nos nossos trabalhos, está vindo uma ordem de espírito tão densa. Ontem nós suamos a camisa, tá? Assim, nós estamos dando conta, sim, mas a ordem, isso é por causa da densidade do planeta, as coisas que andam acontecendo, as casas espíritas que andam sendo atacadas, porque... Olha, o que nós podemos observar que as entidades, as falanges inimigas, elas estão sempre atacando, sempre. As casas espíritas, elas são alvo de todas essas entidades. Atualmente, por toda essa vibração que nós estamos tendo, por toda essa harmonia, por todo esse desequilíbrio que está tendo no nosso país e na própria atmosfera fluídica da Terra, nós observamos o quê? Que isso está acontecendo. A atmosfera fluídica do planeta Terra, ela está sofrendo realmente um embate das entidades maléficas, das entidades do anticristo, das entidades inferiores, são falanges e falanges que querem destruir não só as nossas casas espíritas, mas também todos os cristãos. Isso é normal, mas normal de uma forma em que nós temos a responsabilidade de socorrer, de amparar, de recolher todas essas entidades. A ação desses espíritos é realmente para desarmonizar, desequilibrar, trazer todo esse embate de discórdia, de desarmonia, de desentendimentos dentro das casas espíritas, dentro dos grupos espíritas, dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas evangélicas. Quer dizer, todos aqueles que são cristãos estão sofrendo a ação dessas entidades. Então, a nossa posição como espíritas é orar, nos colocarmos vigilantes e recolher todas essas falanges. Por isso que quando nós vamos à casa espírita, vamos ao trabalho espírita, nós já temos que irmos preparados. Chamarmos a nossa equipe espiritual, chamarmos todos os nossos protetores, orientadores, instrutores, toda a nossa equipe, montar já a bacia da consolação, da regeneração, da redenção e trabalharmos, já irmos preparados para o socorro mediúnico. Isso é em todos os locais, nós estamos já vendo que isso está acontecendo. O nosso país está passando por uma turbulência muito grande. Então, a turbulência é necessário para despertar, para acordar a todos nós. Nós percebemos que o nosso país ele estava assim apagado e hoje nós vemos que a população brasileira ela está orando, ela está realmente a fim de que o nosso país possa ficar cada vez melhor. E isso não é só no Brasil. É em toda a América do Sul, na América Central, na América do Norte, na África, na Europa, nos 5 continentes, nós estamos vendo que isso está acontecendo. E essa discórdia, nós médios, nós espíritas, temos que começarmos a trabalhar, a socorrer todas essas entidades. Então, a casa tem que estar vigilante, o dirigente dos trabalhos espíritas tem que estar vigilantes, atentos para esses trabalhos de socorro dessas entidades. Isso, a gente tem que estar bem ciente do que está acontecendo. Entendeu, Rosana? Entendi, sim, Eli. Não tanto dessa discórdia, não é isso.
Eu estou dizendo assim, na hora da gente trabalhar, parece que está vindo os obsessores mesmo, aqueles espíritos ferrenhos, cobrador de todo mundo, sabe? Todo mundo está sentindo essa vibração forte, essa Mas coisa. os nossos obsessores, os nossos rivais, essas entidades perversas do nosso passado, ela vem para nos desequilibrar. E se o médium não estiver atento, se o médium não tiver o conhecimento, se o médium não estiver ciente dos fluidos, ele se envolve de uma certa maneira que ele não só ajuda a socorrer esses espíritos, como às vezes até ele pode prejudicar e dar um cansaço imenso ao orientador, aos trabalhadores da casa, porque tudo influencia. Se o médium não tem o conhecimento, se o médium ali está recebendo um espírito com uma envergadura muito densa, não só um espírito, mas uma falange imensa, esses espíritos perturbam todos os outros médios, porque às vezes eles ficam atentos, são curiosos e não começam a vibrar, a socorrer, a amparar essas entidades. Então, o trabalho, ele fica cansativo, o trabalho fica um trabalho, assim, penoso. Por isso que nós estarmos num trabalho mediúnico, já irmos preparados para esse trabalho mediúnico. Se for um trabalho de desobsessão, aonde ali serão socorridos espíritos de todas as qualidades, de todas as potências, nós devemos estarmos atentos ainda muito mais, muito mais. E atentos. Um companheiro, a companheira está recebendo, está dando, passando a mensagem daquele espírito. Se você não está ainda trabalhando mediunicamente, vibre, socorra, ponha a sua equipe para auxiliar, para amparar, una-se com a equipe espiritual da casa espírita. Isso é importante. Isso é primordial, esse auxílio, porque às vezes a casa ela é preparada. A gente sabe que a espiritualidade ela está 1, 2 horas antes de nós abrirmos a nossa casa espírita. Ali ela está limpando, higienizando, colocando, preparando toda a casa para nos receber, para receber os espíritos que serão orientados e instruídos. Mas, se o médium ali chega desarmônico, o médium chega ali pesado, ainda vai rezar, vai orar, vai pedir para a sua equipe espiritual preparar ele, quer dizer, ele já deveria vir preparado. Quer dizer, ele dá um trabalho imenso, porque nós somos acompanhados desde a nossa casa até a casa espírita por várias entidades. Então, pelo caminho, se você discorda alguma coisa na rua, se você já discordou dentro do seu lar, se você já não está equilibrada fisicamente e espiritualmente, isso vai acontecer o quê? Vai trazer problemas. Então, o médium tem que estar ciente disso. Vá a um trabalho mediúnico, vá preparado. Vá ciente. Pode vir espíritos sofredores de uma forma assim calma, serena, que são necessitados? Sim, pode. Mas podem vir falanges e falanges de espíritos obsessores nossos, obsessores da casa espírita, obsessores do trabalho, obsessores do estudo, obsessores da evangelização infantil, obsessores daqueles que ali trabalham socorrendo os espíritos. Pode sim. Então, nós temos que estarmos bem vigilantes para não cairmos, para não prejudicarmos o trabalho. Tudo bem? Respondeu. Rosana? Obrigada. Obrigada. Nada. Elaine, pergunte. Eli, sobre as câmaras de retificação que eu vi no nosso lar, me surgiu uma dúvida. Essas câmaras, elas têm em todas as colônias, ou quando um espírito foi socorrido no umbral e ele está necessitado de passar por essa expurgação dentro dessas câmaras, esses espíritos são conduzidos para a colônia Nosso Lar?
nós temos várias colônias espirituais. André Luiz, ele coloca nosso lar porque foi a colônia onde ele foi socorrido, onde ele foi amparado, correto? E ali ele mesmo foi levado esse local de refazimento para que ele pudesse se despir de todo aquele fluido denso que ele trazia ali daquela região umbralina. Em todos os locais, há esse local de higienização, de reparação fluídica dos espíritos. Mas nós, que já temos o conhecimento, e hoje temos as nossas colônias espirituais, ao encaminharmos um espírito a essas colônias espirituais, o Brasil tem, acima do Brasil, nós temos várias e várias colônias espirituais que atendem os suicidas, os acidentados, aqueles que morreram de câncer, aqueles que morreram com problemas renais, quer dizer, de todos os tipos, até com problemas de pele. Então, quando nós socorremos os nossos familiares, os nossos entes queridos, que estão nessa condição e que eles precisam de um reparo, nós fazemos essa higienização na consolação, na regeneração, na redenção, para que esses espíritos, ao chegarem, os nossos entes queridos, ao chegarem nas colônias espirituais, possam estar em condições de receber esse tratamento e se recuperarem rapidamente. Interessante. Tinha me surgido essa dúvida se eles eram encaminhados para a colônia Nosso Lar quando precisavam. Então, não tem em todas as colônias. Se você procurar no Google e colocar lá colônias espirituais, você vai encontrar uma sequência de colônias assim muito bonitas sobre o Brasil, sobre a América do Sul, e tem uma colônia que ela faz um giro de 360 graus em todo o planeta, onde ela socorre as entidades. Nós, o ano passado, nós demos essa aula, nós temos essa aula preparada sobre as colônias espirituais, que seria interessante, e a gente vai, na medida do possível, nós vamos passar para frente. E vou mostrar para vocês. Posso mais uma? Claro, pode, rapidinho. Como que é preparado o nosso tempo de vida aqui na Terra? Somos nós que escolhemos e a forma também do desencarne, somos nós que escolhemos? Sim, somos nós. Nós, quando estamos na espiritualidade, naquele período na erraticidade, onde nós somos levados para preparar o nosso processo reencarnatório, nós escolhemos, porque nós sabemos quais são as nossas faltas, aonde nós devemos reparar, aonde devemos corrigir os nossos erros, aonde devemos trabalharmos com os encarnados a quem nós ferimos, machucamos no passado. Então, tudo é preparado. Então, no momento do nosso preparo para reencarnar, a espiritualidade responsável, ela já nos dá esse grande presente, nos oferta o nosso pai, nós já sabemos quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, aonde vamos reencarnar, quais são os processos que nós vamos passar, quais são as provas que nós vamos passar, quais as expiações que nós teremos que também passar, tudo isso nós escolhemos. Só que quando aqui nós chegamos, nesse plano físico, nós esquecemos, nós temos esse véu do esquecimento. E, às vezes, caminhamos por caminhos diferentes, mas aquilo que nós devemos passar, nós passaremos. E se nós tivermos que passar pela prova de um desencarne mais, assim, acentuado, doloroso, para reparar as nossas faltas, fomos nós que escolhemos. Nossa. Então, por um afogamento, por um acidente, por tudo. A única coisa que nós não escolhemos foi o suicídio, porque o suicídio é quando você está aqui, você mesmo, né, tem o livre-arbítrio de fazer o ato impensado. Você tem aí essa liberdade de agir.
Mas as provas que devemos passar e o modo que nós vamos desencarnar, fomos nós que escolhemos. Deus não nos impõe nada. Deus nos dá a condição para que a gente possa vir aqui e corrigir. A nossa visão espiritual, ela é completamente diferente da visão que nós temos hoje. Porque na espiritualidade, a visão nossa é ampla. E quando nós chegamos aqui, ela é restrita a esse corpo de carne. Ela é restrita. Podemos ver, sentir alguma coisa, ter algumas intuições? Podemos, sim, podemos. Mas nem tudo nós ficamos sabendo. Não adianta nós perguntarmos aos espíritos, vou morrer que dia? Eles não vão falar para nós, nem mês, nem ano. Nós vamos morrer um dia. E do que nós vamos morrer? Não, também não vão dizer para nós. Mas nós, com o conhecimento de que essa vida que nós estamos passando aqui, ela é passageira. Ela é passageira. E que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, então nós devemos já estarmos preparados para esse retorno. Tenhamos a idade que for. Nós sabemos que a partir a velhice, quando vai chegando a velhice, nós sabemos que nós já estamos, como dizia meu pai, né, com o nosso passaporte já carimbado. Ele pode ter caído atrás do arquivo, mas um momento ele vai vir à tona e nós vamos ter que despojar, sair desse corpo de carne e voltarmos à espiritualidade. Que nós estejamos preparados para tudo isso, para esse retorno. Preparados para as provas, prova financeira, prova familiar, prova da doença, prova da falência a nível profissional, de tudo. Nós devemos estarmos preparados. Isso é importante a gente estar ciente. E a doutrina espírita, ela vem nos dar essa força, essa fortaleza. Ela vem clarear as nossas visões. Ela vem abrir esse horizonte de que a vida continua, que nós aqui não estamos sozinhos, que nós não estamos desamparados. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu o nosso anjo guardião, esses espíritos benfeitores, os nossos familiares, os nossos ancestrais, e nós temos eles vibrando, nos auxiliando, nos amparando nessa jornada que nós estamos passando. Muito obrigada, Eli. Excelente explicação. Obrigada. Francilene? Boa noite, minha querida. Em relação, Eli, a gente viver e ir nos lugares, sentir energias pesadas e a gente chegar em casa toda carregada, sabendo que parece que tem um caminhão em cima de você. Eu posso estar pedindo para o meu protetor, estar limpando essa energia negativa, esses pensamentos negativos que vem na minha mente. Quanto que eu e meu filho, que só está nós dois em casa, né? Ele vem com pensamentos e fala, mãe, isso não vai dar certo, mãe, assim, assado. Tem alguma coisa que eu posso fazer, ele, para tirar esses fluidos, essas coisas negativas para mim, me sentir mais leve, porque eu me sinto tão mal. Tem dia que, olha, esse feriado eu fiquei mal, mas mal que só faltei deitar na cama e não levantar o dia inteiro. Francilene, tem e você pode. Você pode. Sim. Você pode entrar em oração, rogar a misericórdia de Deus, puxar todo do universo, do fluido cósmico universal, toda essa energia curadora, buscar as energias solares, evocar o grande mestre Jesus, chamar toda essa ordem crística, chamar os seus protetores, os seus ancestrais, chamar toda a sua equipe de trabalho, abrir a bacia da consolação, da regeneração e da redenção e puxar todos esses fluidos, toda essa irradiação, puxar para dentro, para que o magma ou esse fogo etéreo possa queimar, desmaterializar, desintegrar. Você mesmo se colocar dentro desse local, desse fogo e queimar o seu lar, queimar a sua casa, o seu filho, todos os seus entes queridos que estão dentro da sua casa. Então, você pode fazer esse trabalho sem problema.
Eu não corro nenhum risco, assim, de eu atrair outros Não, espíritos, porque não? você está numa vibração alta, você não está numa vibração baixa. Quando o Sim, nosso padrão vibratório, porque quando nós saímos, o nosso padrão vibratório, ele cai. É certo. aonde nós assimilamos todos os fluidos de raiva, os fluidos de ódio, de maldade, os fluidos de traição. Por quê? Porque quando nós saímos, nós já saímos despreparados. Por isso que é importante, ao sair do seu lar, mesmo que você vai visitar a sua mãe, vai visitar um ente querido, vai fazer uma compra, vai ao banco, aonde você for, você tem que ser preparada. Você tem que sair de casa já com toda a sua equipe, chamando, fazendo uma prece, pedindo toda a proteção, como se você fosse para a guerra, para que todo Certo. aquele fluido que você possa receber, aonde você estiver, ele já seja desmaterializado, desintegrado. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer. Eu vou na casa de alguém, eu já me preparo. Eu vou visitar alguém no hospital, eu me preparo. Eu vou visitar alguém no velório, eu me preparo. Eu vou fazer uma compra, eu tenho que me preparar. Porque a ação dos espíritos é intensa. No livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, nós vemos que os espíritos podem nos influenciar a todos os momentos, em qualquer lugar. Eles atuam sobre nós. Nós somos uma luz numa grande escuridão, onde eles vêm buscar todos os recursos. Então, a gente sai para fazer uma compra, sai para visitar alguém, a hora que retorna, parece que você apanhou de pau. É essa sensação que eu tenho quando eu chego em casa, assim. Isso. Mas então, qual é a sua posição? Orar. Antes de sair, ore. Ao chegar em casa, ore de novo. Abra a Certo. consolação, a regeneração. Chame todas as suas equipes espirituais. Chame os seus pretos velhos, seus índios, seus caboclos, toda a tua equipe de trabalho de guarda e retaguarda. Abra a regeneração, a redenção e puxe, peça para a sua equipe, porque você é a doadora do fluido. Você buscou do fluido cósmico universal toda a energia. Você buscou do sol. Você tem o amparo da equipe espiritual. Você já tem a permissão de Deus, do grande mestre Jesus. Então, o que você tem que fazer? É trabalhar, é doar, é pedir, é rogar, puxar todos os espíritos que porventura vieram com você, que te acompanharam junto até o seu lar, que adentraram, porque se eles adentraram, eles precisam de socorro. Se eles estão dentro do seu ambiente de trabalho, é porque precisam de socorro. Se eles estão batendo a sua porta, porque precisam de socorro. Então, socorra. Socorra, não importa quem ele é. Se ele é bom, se ele é mau, se ele é um amigo, ou ele é um inimigo, é um adversário, um obsessor, não importa. Socorra todos esses espíritos e faça a higienização. Retire os espíritos, coloque ele dentro da consolação, da regeneração, da redenção, desmaterialize todos os fluidos, todas as irradiações, tudo aquilo. Deixe o espírito perispiritualmente limpo. Limpo. E retira de você, retira do seu filho, retira dos seus entes queridos que estão dentro do seu lar, limpa o seu lar, faz a Certo. higienização com a água e Uhum. peça todo o refazimento perispiritual. Todo o refazimento. Você vai fazendo todo o refazimento perispiritual desses espíritos, chamando as suas equipes e recolha nas bacias da consolação, da regeneração e da redenção, levando-os às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos hospitais, aos educandários, aos reformatórios, aonde eles precisam ser auxiliados. Isso que acontece com você, acontece com todos nós. E às Sim, vezes você nem precisa sair de casa, alguém te liga. eu já senti isso. Uma ligação que eu tive e já foi o motivo para desmoronar. É como. Desmorona, porque Sim, você puxa o pensamento
é tudo. O pensamento é tudo. Quando a pessoa está falando com você, querendo jogar os problemas dela para cima de você, e aí, sem querer, você acaba absorvendo isso sem saber como lidar. Ótimo. Sabe como lidar? Mentaliza Deus, vá ao universo, busca, peça em nome de Jesus, puxa toda a sua equipe espiritual, abra a consolação, a regeneração e puxa para tudo, que nada fique com você, que toda lamentação, que toda raiva, que toda mágoa, que todo desentendimento, que toda aquela sujeira que a pessoa está emitindo para você, você vai desintegrando. Abra essa bacia com um fogo de 100.000 graus Celsius. Não é 10.000, não. Põe 10.000 se você quiser. Mas trabalha na dissolução de toda aquela vibração, de todo aquele fluido denso, de tudo aquilo que está te envolvendo. Uhum. E você vai ver que as coisas vão passar. É orar, é pedir. Isso é muito importante. Se você não pedir, se você não orar, nós vamos sempre sofrer isso. Você não precisa nem sair de casa. Você, na calçada, alguém olhou para você, passou, olhou, você já recebe aquele dardo de discórdia, aquele dardo de desagonia, de ódio, de raiva. O outro está lá a quilômetros e quilômetros de distância. Pensou em você, você já começa a passar mal. Trabalhe na dissolução desses Você falou fluidos. no pensamento à distância, Eli. Tem mais uma pergunta, eu cortando só a explicação, mas me desculpe. Pode perguntar. Em relação a pessoa estar pensando do outro lado em você, e você sonhar com ela, e um sonho assim perturbador significa que a pessoa está pensando alguma coisa negativa sobre você, não é não? A gente não pode afirmar, mas como o pensamento, ele emite vibrações, e se você passa mal porque você sonhou com aquela pessoa, ore também. Sim. Ao levantar, acordou, despertou, aquilo não foi bem, aquilo não está agradável para você, trabalhe. Senta na sua cama, evoca Deus, Meus Jesus, protetores, Jesus. todos os seus protetores, seu anjo guardião, e faça o trabalho de higienização. Recolha. Sim. É muito importante esse trabalho ser simultâneo. Não deixar ele impregnar no seu corpo físico e nem no seu corpo perispiritual. Entendeu? Entendi. Vou fazer a partir de agora, eu Faça vou fazer todo dia, porque é exatamente era essa explicação que eu precisava. Porque tem dia que você levanta, ótimo, mas tem dia que você já levanta, dependendo como você passa a noite, e você tem sonhos e coisas ruins, que o seu dia vira um negócio muito difícil ali. Aí Eu sei. você não sabe explicar e nem como passar o seu dia, sabe? O teu trabalho não rende, o que você vai fazer não dá certo, todo aqueles fluido do sonho da noite te leva durante o dia, e isso acaba perturbando até dentro de casa, em Isso é tudo. normal. Agora, o seu filho é pequeno ou já é Já tem jovenzinho? 21 anos, Ensine ele a orar. Ensine ele também. sim. É muito importante que ele saiba se defender, que ele saiba também se preparar, porque ele vai enfrentar uma batalha pela frente. Então, Verdade. é muito importante que pai e mãe comecem a orientar os seus filhos, ensinar seus filhos a orar pelo estudo, orar para ir bem na prova, orar para entender, orar para tirar a discórdia, a desarmonia dos amigos, para que ele possa estar sempre ali, atento a tudo, chamando o seu anjo guardião, chamando os espíritos protetores, e ele vai começar a trabalhar já espiritualmente, de uma forma simples. Aí, quando ele for já um jovenzinho ou já adulto, ele já sabe se desvincular muito bem dos problemas que virão pela frente. Tudo Certo. bem? Então, Tudo vamos orar nesse momento? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos, neste momento, orar. Vamos rogar a esse Pai de amor,
a esse Pai de misericórdia. Senhor, Deus de inteligência suprema, aqui estamos, Senhor, buscando essa partícula divina do vosso amor, buscando a vossa permissão, Senhor, para que possamos trabalhar, para que possamos crescer, para que possamos buscar de todo este universo, Senhor, todo o fluido cósmico universal, toda essa energia maior, Senhor, para que possamos, Senhor, nos fortalecer. Pedimos, Senhor, toda a energia solar, toda essa energia que vem, Senhor, para desmaterializar, desintegrar, dissolver todos esses fluidos densos. Nós te pedimos, Pai, misericórdia. Aqui estamos a vos clamando, Senhor, clamando a vós o auxílio, o amparo. Templo de amor, de luz, se abra neste momento, rogando ao grande Mestre Jesus, a esse Mestre de amor, rogando a toda a sua ordem crística, a todos os espíritos crísticos, a todos os espíritos cristãos, Senhor, que venham em nosso auxílio, como rogamos neste momento aos espíritos consoladores, as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fénelon, de Lacordaire, de Vianney, de Erasto, de Bernardino, de São Tomás de Aquino, de São Vicente de Paulo, como rogamos, Senhor, as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, chamando as falanges de Joana d'Arc, de São Jorge. Pedimos as falanges, Senhor, do nosso querido Chico, Senhor, que venha em nosso auxílio. Chamamos os nossos benfeitores ancestrais, Senhor, como pedimos a Maria Santíssima, a todos os seus guardiões que estejam conosco, que derrame sobre nós todo esse fluido, que venha o nosso anjo guardião, meu anjo amigo, meu irmão, meu companheiro. Rogo a todos os espíritos que me prepararam nesse projeto reencarnatório, que estejam comigo, me auxiliando, me amparando. Como eu rogo a toda a minha equipe de trabalho, eu chamo neste momento, eu peço ajuda a todos, chamo a toda a falange africana, que venha todo o meu povo africano, que venha todos os meus pretos velhos, que venha todos esses guerreiros me auxiliar. Eu rogo aos indígenas, toda a falange indígena, que venha o Tupi-Guarani, os Guaranis, Senhor, os Desce, venham todo este povo, os Apaches, que venham nos auxiliar. Chama nesse momento os caboclos, toda a força dos caboclos, a força dos baianos, boiadeiros, ciganos, dos hindus, dos samurais, dos cangaceiros. Que venha a força gaúcha, Senhor. Que venha a força paraguaia. Que venha a força nordestina, Senhor. Que venha a força matogrossense. Que venha a força, Senhor, do Paraná. Que venha a força do Amazonas, Senhor, de todas as regiões, Senhor, do nosso país. Que venha, Senhor, como eu rogo a todos, Senhor, todos os nossos irmãos que trabalham, Senhor, em regiões mais densas, que venham os guardiões da terra, os guardiões da água, do ar, do fogo, os guardiões, Senhor, de todo o reino mineral, vegetal, animal. Rogo neste momento o comando maior das Forças Armadas, que venham e que gire a nossa volta, que gire, Senhor, a grande confradaria dos magos, dos monges druidas, dos templários, dos sete senos, que venha todos os cavaleiros, e que venha neste momento e gire a minha volta, Senhor. E peço permissão para abrirmos a consolação, abrirmos a regeneração, a redenção, Senhor.
E peço neste momento para baixar o meu lar, Senhor, a minha propriedade, o meu trabalho, a minha loja, o meu escritório, Senhor. Peço neste momento que baixe. E ali, Senhor, que esse fogo etéreo a 10 mil graus Celsius, que o fogo do sol, Senhor, caia como raios a 100 mil graus Celsius, Senhor, e comece a queimar, Senhor. Queimar, Senhor, todas as irradiações, todas as vibrações, todos os desejos. Eu puxo os meus familiares, Senhor, meus filhos, meus entes queridos. Eu puxo, Senhor, todos os meus irmãos desencarnados, todos os meus irmãos, Senhor, encarnados, todos aqueles que vibram, que me odeiam, que querem a minha destruição, que querem a minha falência, Senhor, que querem a minha queda, que querem me destruir, Senhor. Rogo neste momento que a minha equipe vai puxando todos os meus adversários encarnados e desencarnados, puxando para dentro da redenção, Senhor, puxando os doentes, os perdidos, os cancerosos, os aidéticos, todos os recém-desencarnados para a regeneração e a consolação. Peço neste momento que esse fogo etéreo vai girando, vai queimando, vai dissolvendo todas, Senhor, todos os desejos, todas as vontades maléficas, todo o ódio, Senhor, todas as mágoas, todos os ressentimentos. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia, perdão por todos os meus erros. Que os meus irmãos me perdoem. Me perdoem pelas minhas faltas cometidas no passado, pela minha ignorância, por todos os males que eu tenha praticado. E eu rogo nesse momento, Senhor, para dissolver todos os meus desejos, todos os meus pactos, todas as minhas maldições, todas as minhas maldades, tudo que eu prendi, machuquei, feri, Senhor, tudo que eu dilapidei, Senhor, eu rogo nesse momento, eu peço nesse momento, Senhor, para dissolver, desmaterializar todas as formas, pensamentos, todos os trabalhos materializados, Senhor, todos os desejos, Senhor, todos os meus pensamentos maléficos, puxando todos esses espíritos inimigos da casa espírita, e inimigos do grupo de estudo, pesquisa e educação da mediunidade, Senhor. Inimigos nossos, Senhor. Esses espíritos preguiçosos, esses espíritos que não deixam a gente estudar, que não deixam a gente ler e adquirir conhecimento. Esses espíritos que nos perturbam a nós, perturbam o nosso sono, perturbam os nossos filhos, os nossos entes queridos. Que esses espíritos, Senhor, que adentram a nossa casa, que adentram a nossa propriedade, eu peço neste momento essa equipe de choque que vai rastreando, puxando, passando por todos os cantos, passando por toda a nossa casa, por todas as dependências da nossa propriedade, aonde estiver um espírito ali, ele seja auxiliado, socorrido, trazido para a bacia das almas, Senhor, para a consolação, a regeneração ou a redenção. Que este fogo vai queimando, Senhor, as formas, pensamentos, os miasmas, as formas deletéricas, toda a nossa criação mental, Senhor, tudo aquilo que ficou impregnado nas nossas paredes, tudo que está ali impregnado nos nossos móveis, nas nossas roupas, na nossa comida, no nosso ar que respiramos, na água que bebemos, Senhor, que seja desmaterializado, desintegrado, dissolvido. Rogamos nesse momento que vai dissolvendo, Senhor, passando por todos nós, por todo o reino mineral, por todo o reino vegetal, por todos os nossos animais, Senhor,
retirando todo o mal, todo o erro, toda a impostura, toda a vibração, passando por nós, Senhor, pelo nosso corpo físico, pelo nosso corpo perispiritual, desvinculando todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todas as nossas criações mentais, Senhor, retirando, dissolvendo no nosso cérebro, libertando os nossos neurônios, nosso cérebro, cerebelo, Senhor, limpando todo o nosso centro de força coronário, o nosso frontal, Senhor, tirando as nossas dores de cabeça, as nossas angústias, tirando todos os nossos depressivos, todos aqueles, Senhor, que morreram com dor de cabeça, depressivos, suicidas, abortados, e que se aproximam de nós, que sejam recolhidos nessas bacias, Senhor, que sejam puxados, retirando de todo o nosso frontal, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas fossas nasais, Senhor, retirando do nosso laríngeo, tirando toda a agressividade da nossa voz, das nossas cordas vocais, Senhor. Te pedimos neste momento a higienização completa do nosso perispírito, do nosso corpo físico, passando pelo nosso cardíaco, passando pelo coração, por todas as artérias, por todas as veias, por todos os vasos, Senhor, que corre esse sangue, Senhor, e que ele vai limpando, vai higienizando, limpando o nosso pulmão, Senhor, limpando todo o nosso pulmão, os alvéolos, limpando todo, Senhor, retirando todas as impurezas que está impregnada no nosso corpo físico, passando, Senhor, por todo o nosso esplênico, pelo nosso estômago, Senhor, pelo nosso baço, intestinos, por todo o pâncreas, por toda, Senhor, por tudo, Senhor, limpando, higienizando os nossos rins, todos os nossos rins, Senhor, os uréteres, a bexiga, a uretra, o canal urinal, Senhor, passando por todos os nossos órgãos genitais, passando pelo nosso útero, ovário, Senhor, por todos, Senhor. Limpe você da cabeça aos pés, retire dos nervos, dos ossos, retire das suas células, da cabeça aos pés. Faça com que esse fogo queime, desintegre, desmagnetize, vai dissolvendo átomo por átomo negativo. Tudo isso limpando. Rogue neste momento, rogue a força das águas, rogue a força de Poseidon, capitão dos 7 mares, que traga essa força das águas. Rogue a Iemanjá, que venha essa água e gira dentro de você e te lave. Lave o seu espírito, lave o seu perispírito. Quebre todas as algemas. Liberte o seu corpo físico. Liberte o seu lar, a sua casa, os seus entes queridos. Liberte todos esses espíritos. Peço, Senhor, as falanges dos espíritos que trabalham, Senhor, com as ervas medicinais, com todos os remédios medicinais, que possam, nesse momento, cair sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos receber toda essa energia, Senhor, caindo sobre todos nós, e que o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico possa absorver toda essa energia, absorvendo toda essa energia curadora, calmante, pacificadora, esse fluido de paz, de harmonia, que todos os encarnados, que todos os desencarnados possam, neste momento, se envolver, Senhor. Envolver na tua paz, envolver nessa partícula divina, Senhor, de amor, de luz, de esperança, de fé, de caridade. Pai, aqui estamos a rogar neste momento
por todos os trabalhadores socorristas que venham nos auxiliar a retirar da consolação, da regeneração, da redenção, todos os espíritos, todos os católicos, evangélicos, protestantes, todos os umbandistas, todos do candomblé, todos os espíritas, Senhor. Todos, Senhor, que sejam recolhidos, todos os nossos adversários, todos os nossos irmãos, Senhor, que estão sendo, neste momento, envolvidos nesse elo de luz, de paz e de amor, que sejam socorridos, que sejam amparados, que sejam aliviados, e que todos, nesse momento, Senhor, possam serem levados às colônias, Senhor, de recuperação, às colônias de tratamento, Senhor, para cada doença, Senhor. Rogo neste momento que as equipes levem os nossos familiares às colônias para a recuperação, para os educandados, para estudarem, para adquirirem conhecimento, para os hospitais, para os reformatórios, para as clínicas de recuperação, de tratamento. Misericórdia, Senhor, para com todas as crianças, para todos os jovens, os adolescentes, todos os velhos, velhas, adultos, homens, mulheres, todos os nossos irmãos sejam socorridos, amparados, que os nossos familiares, que os nossos irmãos encarnados despertem, Senhor, acordem para a verdadeira vida, que é a vida do Espírito, que possam reparar as suas faltas, enquanto aqui estão encarnados, e rogo pelos desencarnados, que estudem, que trabalhem, que se preparem para futuras reencarnações, para transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo de paz, de harmonia, de amor. Ó Pai de infinita bondade, agradecidos somos que essa água curadora caia por todas as colônias espirituais, envolva todos os lares, Senhor, todos os lares, que a paz do seu amor se faça presente. Pedimos autorização para fecharmos a consolação, a regeneração e a redenção, que o nosso lar volte ao normal, que volte ao equilíbrio, que volte à paz, à harmonia. E peço nesse momento a todas as nossas equipes que envolvam o nosso lar num elo de luz, de paz e de amor, que façam nesse momento uma proteção fluídica, uma proteção para guardar o nosso lar, que levante as barreiras fluidificadas, Senhor, e levante essas barreiras para trazer a paz, a harmonia. Que o nosso lar seja abençoado, que os nossos entes queridos sejam abençoados, que os anjos guardiões, que os espíritos protetores os orientem, os instruam, Senhor. E a todos nós te pedimos a sua bênção, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoe a todos esses espíritos que nos ajudaram, que estão conosco, que puxam as nossas orelhas para ver o nosso crescimento, que nos estimulam, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Mãe Santíssima, por todo este amor. Derrame sobre nós, sobre o nosso país, este amor, Senhor. Que desperte a luz, que desperte o amor. Rogo a Jesus a sua bênção. Obrigado por tudo. Agradeço ao nosso anjo guardião, a todos os benfeitores. E agradeço neste momento a Deus, nosso Pai. Esse Pai de amor, de bondade, de infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Que a sua paz, que o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Graças, Senhor, te damos. Muito, muito obrigado. Que assim seja.